seriados mais populares entre homens e que a galera sempre pede conteúdo aqui pra gente é Peaky Blinders. Se você nunca assistiu Peaky Blinders, essa série conta a história aí de uma gangue na Inglaterra no começo do século XX e como essa gangue vai crescendo tanto em poder como em influência e quais são as consequências desse reino daí de mafiosos, gangsters. Gangsters e mafiosos é a mesma coisa, né? Nunca sei, enfim. Peaky Blinders é uma série muito legal, uma série de época, é protagonizada por um ator que eu gosto bastante, que é o Cillian Murphy. E uma das coisas que tem chamado bastante atenção nesse seriado e sempre chamou bastante atenção das pessoas são os cortes de cabelo. O começo do século XX foi um século onde começou-se a expandir o conceito de barbearia. O que isso quer dizer? Antes, cortar o cabelo era meio que foda-se. Na Idade Média não tinha foda-se na Idade Média. Na Idade Média, amigo, você vivia até os 30 anos e morria de cólera. Morria de rato. Você acordava com um rato comendo comida da tua boca e você pegava a peste negra. Então, no começo do século XX, com o passar da Revolução Industrial, a gente começou a ter avanços tecnológicos. Isso foram gerando novos equipamentos para barbeiros. E a gente começou a criar também o conceito do capital e do capitalismo que a gente tem hoje. Então começaram a surgir bens de consumo, como a moda. A moda, ela é muito proveniente, ali o conceito de moda recente que a gente tem contemporâneo, ele vem do começo do século XX, que é quando a indústria consegue produzir coisas em larga escala, as pessoas precisam consumir essas coisas e a indústria precisa oferecer diversidade de coisas. E o barbeiro, se você parar pra ver, ele é basicamente isso. Porque você, tecnicamente, consegue viver sem um corte de cabelo. Mas em uma sociedade aí que o barbeiro precisa oferecer um produto pra ser comprado por alguém, você ter demandas de cortes de cabelo diferente, cortes que precisam ser modernizados, é parte do negócio dele, entendeu? Então, nesse começo desse século XX, nesse contexto histórico... Deu pra explicar isso? Deu para as pessoas entenderem? Nesse contexto do começo do século XX, do começo do capitalismo, do começo da indústria dos bens de consumo que nós temos hoje em dia, os barbeiros começaram a testar novas técnicas e novos itens e acessórios para fazer os cortes de cabelo de seus clientes. Tanto que é mais ou menos nessa época daí que surge o primeiro conceito de um barbeador e de uma maquininha. A primeira maquininha, ela era tipo uma tesoura. Você já viu a primeira maquininha de raspar cabelo como é que era? Como ela era? Ela tinha o mesmo pentezinho que a gente tem nas maquininhas hoje, mas ela era como se fosse uma tesoura aclopada. Então o cara passava meio que cortando ela, assim. Era muito usado também nessa época as navalhas. A maioria desses cortes são feitos aí na base da navalha, né? À toa que a risca de navalha começa a se popularizar por aí. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, você começou a ter muitos cortes de cabelo raspado, porque foi criada a maquininha de cabelo e os soldados tinham que raspar os cabelos nas trincheiras por causa dos piolhos. Então pensa, você ficava ali 4 anos alocado numa trincheira, quem viu o filme 1917 sabe bem disso, e acabava tendo muito rato, e rato passa muito piolho, e piolho naquela época dava cólera. Tudo dava cólera. Cólera e peste negra. Então, sabia que tinha muito isso? A principal causa de morte dos soldados na Primeira Guerra Mundial era pé molhado, que dava fungo, fazia ferida e morria, e piolho de rato. Então é só alegria. Eu fiz um vídeo tentando explicar um pouquinho desses tipos de corte de cabelo de soldados e como isso deu origem a muito do que a gente conhece de barbearia. O vídeo vai estar aqui em cima, mas eu vou voltar pro Peaky Blinders. Esse é o contexto histórico desses cortes de cabelo e meu desafio hoje é fazer um corte de cabelo igual o do Peaky Blinders. Igual aí, mais ou menos inspirado no Thomas Shelby. Eu tenho algumas imagens aqui do corte de cabelo dele, quero dar uma leve analisada aqui, porque o corte de cabelo dele tem algumas especificidades que talvez não sejam tão populares no dia de hoje. Então, a primeira coisa é que ele é um corte de cabelo com as laterais raspadas, então é quase um skin fade. Outra especificidade muito importante para esse corte de cabelo, ele não tem degradê, então ele é um volume desconexo mesmo. Então, se você parar pra ver, a altura que tem na parte de cima do cabelo com a das laterais, ela é bem diferente. A parte de cima, ela é levemente texturizada. Isso daqui deve ser uma cera, uma pomada que eles usam, penteada um pouquinho pro lado aqui. A franja não é reta. Acho que é basicamente um corte bem simples, não é nada muito difícil. Mas o vídeo de hoje eu quero fazer um desafio, fazer uma coisa diferente. Então, qual que é o desafio? Nós iremos numa barbearia. Meu cabelo tá longo. É que funciona bem quando ele tá maior, mas a ideia agora é fazer o quê? Fazer um antes e um depois, mostrar um pouco do processo pra vocês de como seria um corte de Peaky Blinders hoje em dia. Então eu vou até o Estúdio W, lá no Shopping Anália Franco, fazer meu corte de cabelo, cortar com a Aline. Então, se liga aí no meu novo corte de cabelo.
Bom, esse foi o corte do Peaky Blinders, feito aqui em vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum outro corte de cabelo que a gente pode fazer, deixa aqui nos comentários que eu quero saber ideias de vocês. Quem sabe a gente faz um sorteio e leva algum de vocês pra cortar cabelo com a gente também. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e vou deixar também o Instagram da Aline, a cabeleireira que cuidou do meu cabelo, pra vocês seguirem no Instagram também. Tem um vídeo aqui na minha esquerda, tem um vídeo na minha direita, se você quiser continuar vendo outros conteúdos de cabelo. E é nóis, valeu, tchau!